Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos aqui para conversarmos e refletirmos um pouco sobre a doutrina espírita. Doutrina ela que todos nós, de uma certa forma, tentamos e almejamos colocar no nosso dia a dia, na nossa prática de vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Eu gosto sempre de relembrar no início das minhas palestras, vivemos num mundo de provas e expiações e muitas vezes nos sentimos aflitos e sobrecarregados. Nesse instante, é bom a gente lembrar da lei da ação e reação trazida por Jesus. A semeadura é livre, nós podemos fazer o que quisermos, temos o famoso livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória. Nós arcaremos sempre as consequências dos nossos atos. E como coloca Paulo, tudo lhe é lícito, mas cuidado, nem tudo lhe convém. Isso quer dizer que podemos semear onde nós quisermos, mas cuidado que no momento onde nós semeamos, nós colheremos obrigatoriamente aquela semeadura. E como a nossa semeadura ainda é bastante contrária à lei de Deus, a nossa colheita ainda faz muitas vezes que a gente reflita, que a gente se eduque, e isso vem através de provas e expiações que às vezes nos transformam em dores e em sofrimentos. Mas o mais importante disso tudo, que nos traz esperança, é que só cabe a nós alterar o nosso futuro. Só cabe a nós almejarmos aquele futuro ditoso, de paz espiritual, de tranquilidade, de consciência. Isso faz com que a gente comece agora a semear no terreno fértil do amor, no terreno fértil da lei de Deus. Assim nós vamos construir esse futuro que a nossa evolução espiritual nos vai levar, bastando para isso transformarmos o nosso presente. E Jesus nos ensinou que só existe um único caminho para nós alcançarmos esse futuro. E este caminho, que é o objetivo da doutrina espírita, é a transformação interna, é a mudança de atitude, é a transformação moral. Só através da transformação moral nós vamos conseguir chegar a esse futuro ditoso espiritual que todos nós almejamos. Por isso que a gente continua a estudar a doutrina espírita, para cada vez mais nós termos bagagem, conhecimento, para tomarmos as decisões corretas no nosso dia a dia, de fazermos as escolhas corretas e sintonizadas com a lei de Deus, com o Evangelho de Jesus. No dia de hoje, nos cabe estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, os itens de 7 a 9. Esses itens são o início das instruções espirituais, que são aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec colocou algumas instruções, algumas mensagens que ele coletou, mensagens coletadas de espíritos, dentro desse assunto que é o assunto do Sede Perfeitos. E o tema que nós vamos estudar aqui será o dever, a virtude e os superiores e inferiores, que vão estar no item, como eu já disse, item 7, item 8 e item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar esses três temas, do dever, da virtude, e esses superiores e inferiores tratam da autoridade. Nós vamos tratar desses três temas contextualizando através de um resumo, relembrando o capítulo 17 e outros temas da doutrina espírita, que nos permite falar do dever, da virtude e dos talentos dados por Deus nas nossas vidas e o que devemos fazer com isso e qual a nossa preocupação que devemos ter relacionado a esses temas. Para iniciarmos as nossas reflexões, vamos lembrar o nosso processo evolutivo, né? Vamos estudar o capítulo 17, relembrar o capítulo 17 e verificar a lógica colocada por Kardec. Cada item no seu ponto correto, seguindo um raciocínio lógico. Então a gente inicia como nós fomos criados. Todos nós fomos criados iguais. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, e é colocado assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. E todos nós teremos as mesmas oportunidades durante o nosso processo evolutivo. Porque se assim não fosse, Deus estaria sendo parcial, escolhendo que alguns de seus filhos tivessem algumas oportunidades e outros não. E Deus não é parcial, Deus é totalmente imparcial, ama todos os seus filhos da mesma forma. Então todos nós teremos a mesma oportunidade de crescimento espiritual.
Então, o nosso princípio espiritual, que somos nós, inicia assim o seu processo evolutivo. E todos nós temos um único determinismo, o nosso objetivo, e que não é um objetivo final, porque somos espíritos eternos, não temos fim, mas temos um objetivo a focar, e esse objetivo é nos tornarmos espíritos perfeitos, totalmente sintonizados com a lei de Deus, espíritos puros. É esse o futuro que nos espera. Como diz, a nossa evolução vai do átomo até o arcanjo. E o mais importante disso tudo, como coloca Jesus, ele diz assim: nenhuma ovelha ficaria perdida. Então todos nós chegaremos lá na categoria de espíritos puros. Uns mais rápidos, aqueles que são mais espertos, que aproveitam as oportunidades espirituais, e outros ficam marcando passos e acabam atrasando o seu processo evolutivo. Mas como é o título desse capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, esse é o objetivo de evolução de todos nós. E um fato a gente ser comentado é que essa perfeição ela é relativa, né? Perfeição absoluta é Deus. Nós iremos nos aproximar de Deus, mas sem nunca chegar nessa perfeição divina, né? Por isso que a gente diz que a nossa perfeição será uma perfeição relativa. Em matemática, essa figura é chamada de assíntota. Uma função, quando tem uma assíntota, ela se aproxima de uma reta sem nunca tocar nesta reta. É assim a nossa perfeição. A nossa perfeição vai ser uma assíntota da perfeição divina. A gente vai se aproximar quanto mais possível, mas nunca chegaremos à perfeição absoluta de Deus. Mas retornando aqui ao nosso processo evolutivo, que se conta bem no início, o nosso princípio espiritual ele atravessa os reinos inferiores. Passamos pelo reino mineral, onde aprendemos a atração. Passamos pelo reino vegetal, onde aprendemos a sensação. Passamos pelo reino animal, onde a gente aprende os instintos, isso de uma forma geral, mas repara que em cada um desses reinos a gente extrai alguns subsídios essenciais à nossa evolução espiritual. E esses subsídios nos pertencem e a partir deste momento fazem parte do nosso princípio espiritual. Hoje, na categoria do reino hominal, nós temos sensações, nós temos instintos, né, adquiridos nos reinos inferiores. O que nos cabe agora é sublimar o sentimento, adquirir as virtudes. É esse o objetivo agora do nosso reino nominal. Por isso que a parte de instintos ela já está toda automatizada. O nosso organismo, o nosso espírito, o nosso espírito já comanda todo o automatismo do nosso organismo de uma forma autônoma. Para que isso? Para que nós tenhamos tempo, foco, para nos preocuparmos do que aqui viemos fazer, que é automatizar sentimentos, virtudes, evolução espiritual. Leon Denis, ele coloca nessa passagem pelos reinos inferiores de uma forma muito poética. Ele coloca assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Bastante poético isso, bonito, colocado pelo Leon Denis. Se a gente vai na evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz assim: o princípio inteligente, estagiando na ameba, adquire o primeiro automatismo do tato. Então a gente adquire o tato lá na ameba, inicia ali na ameba o automatismo do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje nós somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, como eu já falei antes, ele conclui aqui: no reino mineral adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação e no reino animal o instinto. E continua André dizendo assim: no reino hominal adquirimos o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão e a responsabilidade moral. Então, como nós já comentamos um pouco antes, agora mudou um pouquinho o nosso dever. O nosso dever agora não é mais aprender instintos. O nosso dever agora é sublimar sentimentos, moralidades, virtudes. Como
nós já tínhamos comentado, como o André comentou aqui no reino nominal, a gente adquire o livre-arbítrio. Nessa etapa do reino nominal, a gente recebe o famoso livre-arbítrio. Somos livres para fazermos o que quisermos, mas como coloca Paulo, e nós lembramos no início da nossa conversa, cuidado, nem tudo lhe convém. Temos que saber fazer as escolhas corretas, temos que saber usar o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele está diretamente relacionado com a nossa vontade. É a vontade que dirige esse nosso livre-arbítrio. É a vontade de fazer que faz com que a gente faça nossas escolhas, que escolha os nossos caminhos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Em Obras Póstumas está colocado assim, ó: livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Então, é através do livre-arbítrio que a gente faz ou não faz, escolhe para a esquerda ou para a direita, aproveitar ou não uma oportunidade espiritual de crescimento. Assim, então, que a gente vai fazendo as nossas escolhas no bem ou no mal. E aí está a ação da lei da ação e reação, né, comentada no início. É através dessa escolha no bem e no mal que a nossa colheita será uma colheita positiva ou uma colheita educativa. Toda vez que nós fizermos algo sintonizado com a lei de Deus, alinhado com a lei de Deus, a nossa colheita será uma colheita positiva. Fizemos algo positivo, colheremos algo positivo. Toda vez que fizermos algo contrário à lei de Deus, a nossa colheita será uma colheita, não uma colheita para nos condenar, não fazer que nós soframos, é uma colheita que nos faz refletir, que faz com que a gente se eduque. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer nos se vingar de nós, né? Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente cresça espiritualmente. Por isso que a nossa colheita será uma colheita educativa. Seria assim, ó: não bota a mão na tomada porque dá choque. Tem espíritos que são espertos, que aprendem, né, com a experiência do outro. Acreditam e nunca colocam o dedo na tomada. É uma figura de linguagem aqui. Existe outro como nós que vai lá e coloca o dedo na tomada e vai tomar um choque. Aquilo vai doer, vai nos trazer um problema. Então aquilo faz com que a gente se eduque e não coloque mais o dedo na tomada. Aprenda que não deva colocar. Mas tem outros que ficam marcando o passo e ficam cada vez mais colocando o dedo na tomada. E cada vez mais a consequência desse seu ato vai piorando, de forma com que ele aprenda num determinado instante, quando ele vai se cansar de ter aquelas consequências, e vai aprender a não colocar mais o dedo na tomada. É assim que acontece o nosso processo evolutivo. No item 7 desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está colocado assim na mensagem espiritual: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Sofrem todos pela mesma causa, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Quer dizer, através da dor nós somos iguais. A gente sempre vai arcar a consequência dos nossos atos. E toda vez que fizermos o mal, passaremos pelas mesmas consequências, para ver que a gente aprenda. E ele continua: a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Nós não podemos alegar ignorância do efeito do mal, porque nós passaremos sempre por essa consequência e saberemos a consequência do mal e saberemos diferenciar entre a consequência do bem e a consequência do mal e fazer as nossas escolhas no futuro. É óbvio que a gente só não cresce através da dor, né? A dor é um grande instrumento que faz com que a gente pare, reflita, aprenda e cresça. A gente poderia crescer pelo amor, como coloca Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Mas infelizmente, eu costumo dizer, por preguiça moral, né? Por preguiça nossa, por estarmos ainda nesse estado evolutivo ainda atrasado, a gente não escolhe o amor como um instrumento de crescimento espiritual e ainda necessitamos da dor para fazer com que demos passos à frente no nosso processo evolutivo. Então, assim, a diferença de evolução ou não está no aproveitamento ou não das oportunidades espirituais.
se nós estamos cumprindo ou não o dever moral que nós temos, através das nossas escolhas. Estamos escolhendo corretamente ou não estamos escolhendo corretamente? Estamos fazendo escolhas erradas, usando o nosso livre-arbítrio de uma forma errada. É isso que vai verificar se estamos dando passos à frente ou estamos marcando o passo. Por nossa sorte, esse livre-arbítrio que nós temos, ele vai sendo liberado conforme a nossa evolução. No início do nosso processo evolutivo, nós temos o livre-arbítrio limitado, né? Pois quanto mais livre-arbítrio nós tivermos, mais responsabilidade nós temos. Então Deus dá esses limites. Devemos até agradecer esse limite, porque através desse limite ele ajuda no nosso processo evolutivo. Se nós tivéssemos uma liberdade muito maior, nós iríamos tropeçar muito mais que nós tropeçamos hoje em dia, né? Então devemos agradecer a Deus. Muitas vezes aquilo que a gente pede não nos é concedido, porque é uma grande graça para o nosso processo de evolução. Maria Dolores, através de Chico Xavier, ela tem uma prece que diz assim: obrigado, Senhor, quando me dizes não. E no final ela coloca assim: toda vez que eu peça algo que não deva, não me conceda, Senhor. Isso é colocar a nossa vontade na mão de Deus, saber que Deus sabe o melhor para nós. E toda vez que pedimos algo que seria muito pior para o nosso processo evolutivo, isso não nos será concedido. É como aquela criança que pede para brincar com uma faca. O pai deixa ela brincar com uma faca? Não. Então Deus, que é um pai muito melhor do que o pai que nós somos, não vai nos conceder algo que irá atrapalhar ainda mais o nosso processo de evolução. Então a gente vai continuando a usar o nosso livre-arbítrio, desde o lado simples e ignorante, até chegarmos à nossa categoria de espíritos puros. E como está lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então, o que é ver a Deus? Entenderão o que é a divindade, participarão ou coparticiparão deste processo. Como coloca André Luiz, nós seremos co-criadores em plano maior, né? Participaremos desse processo, chegaremos à categoria de espíritos puros. É óbvio que esse processo ainda está bem no início, estamos longe ainda dessa categoria de espíritos puros. Se já devemos reconhecer que já demos algum passo de evolução espiritual, no passado não estávamos nem preocupados com isso. Hoje nós já estamos nos preocupando com a evolução, já estamos nos preocupando o que estamos acertando, o que estamos errando, tentando consertar os nossos erros. No passado não nos preocupávamos com isso. Então a gente já sabe, já consegue reconhecer que já andamos um pouquinho nesse nosso processo evolutivo, mas não podemos nos iludir e observarmos que ainda somos espíritos imperfeitos e temos muito ainda do que aprender. E a gente vai lá, que é o primeiro item do capítulo 17 do Sede Perfeitos, e ele coloca caracteres da perfeição. Então está no Evangelho de Mateus, ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazei mais do que os outros? Não fazem também assim os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que está colocado aqui, esse critério de perfeição, está bastante longe da nossa situação atual. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos desanimar. A gente apenas não precisa nos iludir. Nós temos um foco. Nós temos um objetivo e temos que começar a caminhar. Eu costumo brincar nas minhas palestras, né, uma coisa interessante. Duas fases acontecem muito com a grande maioria dos espíritas, né? A primeira fase, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente verifica o modelo que é Jesus, verifica o que a gente precisa ser, olha para dentro de si e verifica quanto longe nós estamos e bate aquele desânimo, né? Bate aquela tristeza. E muitas vezes é o primeiro obstáculo que nós temos que vencer, é não deixar essa tristeza nos abater e vencermos aquilo. Não adianta nós ficar, vida, como eu sou imperfeito. Não, temos que usar isso de uma forma proativa. Sou imperfeito,
tenho que modificar, tenho que evoluir, então vou colocar em prática, vou evoluir, vou aprender, vou crescer espiritualmente. E aí vem a segunda dificuldade, nos sentimos o espírita. Nos sentimos já bastante evoluídos. Basta começarmos a trabalhar um pouquinho, participarmos da casa espírita, darmos o nosso passo, fazermos a nossa palestra, entendermos um pouquinho mais do espiritismo, nos achando o espírita, os espíritos evoluídos. E é esse cuidado que nós não devemos nos iludir. Tem muito ainda que nós devemos crescer. Basta lermos aqui os caracteres da perfeição, que diz para amarmos os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Fazemos isso? Então esse é o segundo obstáculo, baixarmos um pouquinho a nossa bola e enxergarmos. Já evoluímos? Ok, mas temos uma trajetória muito longa ainda até a nossa angelitude. Temos muito ainda do que crescer, temos muito ainda do que aprender, temos que dar passos largos ainda rumo à nossa evolução espiritual. E nesse processo de evolução, a gente precisa de uma seta, de um diretor. Algo que diz assim, para onde eu vou? E graças a Deus nós temos um modelo, esse modelo é Jesus, onde Jesus coloca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso modelo, e é modelando Jesus que a gente começa a acertar, usar o nosso livre-arbítrio da forma correta e evoluir espiritualmente. Toda vez que a gente se afasta de Jesus, a gente começa a marcar passo. Por nossa sorte, a gente não retroage, Tudo aquilo que a gente adquire é nosso. Por nossa sorte, a gente não dá passos para trás. Então, ao nós modelarmos Jesus e seguirmos o seu exemplo, colocando isso na nossa prática, a gente dá um passo à frente na evolução e adquire mais um estágio evolutivo. Ao nós nos afastarmos de Jesus, a gente dá um marca-passo e fica parado no nosso processo de evolução. Mas como modelar um espírito puro como Jesus? Como ter toda aquela característica de perfeição que Jesus tem? E aí bate o desânimo, Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo, aí Kardec, na sua lógica, coloca o segundo item, que é o homem de bem. O que o Kardec está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que nós estamos ainda longe, muito longe da angelitude, mas nós já podemos praticar o bem. E praticar o bem agora são os primeiros passos que nos levarão para a angelitude, para a categoria de espíritos puros. Então hoje o que eu tenho que me preocupar é olhar para frente, aonde eu tenho que chegar e praticar o bem e ser o homem de bem. É este o meu dever no momento do meu estágio espiritual que eu estou atravessando. Como coloca Emmanuel em uma de suas mensagens, ele diz assim: podemos ser irmãos do próximo, estender as mãos fraternas, sermos o melhor para aqueles que cruzam nossos passos. São exemplos que o homem de bem pode praticar agora e que, praticando essas atitudes, caminha no seu processo evolutivo até chegar na categoria de espíritos puros. Eu vou ler algumas passagens desse item de homens de bem que vai nos ajudar nas nossas reflexões. E diz assim, está falando do homem de bem: possuindo do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Olha aí a atividade que nós já temos condições de realizar. E continua: o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê seus irmãos. E continua: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E o último parágrafo desse item diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar, está no caminho se acha que a todas as demais conduz.
Então, aqueles que buscam executar tudo aquilo que nós comentamos aqui, já está no caminho do homem de bem e já está no caminho do seu processo evolutivo até a categoria de espíritos puros. É claro que isso é muito fácil ler, é muito fácil entender, mas ainda é bastante complicado de executar, né? Nós sabemos quão difícil é colocar no nosso dia a dia, nossa prática de vida, essa categoria de homem de bem, né? Por isso é que Deus nos trouxe uma terceira revelação, né? O Espiritismo, para nos ajudar nesse nosso processo. E é o que o Kardec coloca na continuação lógica deste capítulo. Ele fala da característica da perfeição, diz então que o homem de bem é o caminho para chegarmos na perfeição e coloca os bons espíritos, que seria o seguinte: se você quer se tornar um homem de bem, busque ser um bom espírito, porque ao buscar a praticar o espiritismo na sua vida, você será um homem de bem. É isso que Kardec quer nos ensinar com essa lógica desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fico às vezes refletindo o que aconteceu comigo no meu processo antes da minha reencarnação atual, né? Eu fico imaginando, isso é uma metáfora, gente, mas imaginando que após analisar minha última reencarnação, verificar o quanto eu errei, né? O quanto eu pratiquei o mal, né? Porque se nessa encarnação, sendo espírita, graças a Deus, eu ainda cometo bastantes erros, imagine na encarnação anterior. E aí eu, junto com os meus mentores, junto com os meus espíritos amigos, né, planejo a minha próxima encarnação, o que eu vim aqui fazer, o que eu vim aqui aprender. E aí, para os últimos dias, né, vem a notícia: Jorge, eu esqueci de comentar uma coisa com você. Na próxima encarnação você vai ser espírita. Como aquilo deve ter me trazido uma força, um alívio, uma esperança. Eu vou ser espírita na próxima encarnação, eu vou ter contato com essa doutrina espírita. Então vai ser fácil. Ou eu vou conhecer a verdade no mundo material. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Conhecendo a verdade, tudo vai ficar mais fácil. Eu passarei pelas minhas provas, pelas minhas expiações. Faz o seguinte: aumenta aí minha prova, porque essa encarnação vai ser fácil. E é isso que acontece com a gente sendo espírita. A gente realmente aproveita de toda essa verdade que temos contato. Não reclamamos da vida, não reclamamos das nossas provas, não é isso? É essa reflexão que nós temos que fazer. Temos que ajudar, temos que colocar o Espiritismo na nossa vida para que ele nos ajude na nossa transformação. Mas para colocar, precisa colocar como objetivo de vida, precisa se esforçar, precisa ter força de vontade para realmente ser espírita e praticar tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Para isso, para ajudar nessas reflexões, eu vou ler alguns trechos deste item, que é colocado esse item, que são os bons espíritas, né? Para a gente ajudar um pouquinho nessas nossas reflexões, se estamos sendo ou não bons espíritas, e se não estamos sendo, como a gente pode ser um bom espírito, né? Para ajudar nessa nossa trajetória de nos tornarmos homens de bem. E ele diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Que é o resultado? O homem de bem. Então ele está dizendo o seguinte: se eu compreendo bem o Espiritismo, se eu sinto o Espiritismo, né, o Espiritismo nos leva a sermos homens de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Como várias vezes já comentamos, o objetivo do Espiritismo é o mesmo objetivo que Cristo veio neste mundo. Ser bom espírita é ser um bom cristão, é buscarmos a nossa transformação interna, buscarmos a nossa transformação moral. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida ao que duvidam ou àqueles que vacilam. E coloca assim no final: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado,
o outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue sem ter firme a vontade. Então reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más. Como coloca Kardec, temos que buscar sermos hoje melhor que fomos ontem, sermos amanhã melhor que fomos hoje. É esse o objetivo da doutrina espírita, reconhecer os nossos erros e lutar para vencer esses nossos erros, para trocar esses erros por acertos. O que agora nos cabe refletir é como receberemos essa semente do Evangelho de Jesus, essa semente do Espiritismo. Como é que essa semente vai estar no nosso coração? Vai encontrar o que aí? Um terreno fértil, onde ela vai germinar e vai crescer e vai dar uma linda flor? Ou ela vai ser abafada, vai encontrar um solo pedregoso, ela vai abafar a semente e vai fazer com que ela não germine. Por isso que Kardec coloca o próximo item desse capítulo 17, a parábola do bom semeador. Então ele vai lá, característica da perfeição, homem de bem, os bons espíritas e a parábola do bom semeador. Porque se a semente do nosso coração vai germinar ou não, vai depender da nossa vontade, vai depender de nós, com as nossas atitudes. Se nós vamos aceitar tudo isso e colocar como objetivo de vida, ou mais uma vez nós vamos abafar isso no nosso coração e vamos adiar esta grande oportunidade de evolução espiritual. Quantas vezes, em encarnações anteriores, nós não fomos convidados para participar desse festim de bodas? Quantas vezes nós não fomos convidados para participar de uma determinada religião e ter contato com a lei de Deus? E diversas vezes fomos convidados e muitas dessas vezes não demos importância. Outras demos importância, entramos e depois saímos. Outras entramos, mas não aproveitamos. Então, o que nós vamos fazer mais uma vez? Mais uma vez estamos sendo convidados. Mas como coloca lá, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós que nos escolhemos, nos tornaremos escolhidos quando nós aproveitamos a oportunidade deste convite, desse chamado. E participar do festim da boda é vestir a túnica nupcial. Vestir a túnica nupcial é fazermos a nossa parte, o que o dever moral espera de nós. Não é apenas frequentarmos o espiritismo. Parece que nós estamos barganhando com Deus. Eu leio algum livro, eu vou sempre ao centro espírita, eu participo da reunião. E o que você faz com a sua mudança interna? Com a sua transformação? O que você faz para ser amanhã melhor do que hoje? Então não vamos desperdiçar mais uma vez esse convite e vamos aproveitar, como na parábola do bom semeador, de criar um terreno fértil no nosso coração, para que essa semente nos dê, cresça, germine e faça com que cada vez mais a gente tenha coragem e força para praticar o espiritismo na nossa vida. E aí vem o ponto, chegamos ao ponto. Qual é o nosso dever? Porque quando a gente fala em dever, a gente está muito acostumado com o dever que está na lei humana, na lei material. Não estou dizendo desse dever, estou dizendo do dever moral. Qual é o nosso dever moral perante a nossa evolução espiritual? E está lá numa outra passagem evangélica, onde ele chama a atenção o que viemos aqui neste mundo material fazer. Se encontra no capítulo de Mateus, item de 6... capítulo 6, item 19 a 21 e de 25 a 34, e ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, nosso dever moral que viemos neste mundo fazer é buscar o reino de Deus e sua justiça. É evoluirmos. Nós não viemos aqui a passeio. Um irmão nosso, que eu já assisti em algumas palestras, diz assim: a gente não veio aqui com passaporte, a gente veio com carteira de trabalho, a gente veio para trabalhar, para evoluir, para buscar o reino de Deus. E é esse o dever moral que nós temos perante a Deus, perante a nossa evolução espiritual. Nós queremos sempre direitos,
né? E esquecemos sempre dos nossos deveres. Nosso direito é a nossa evolução, nosso direito são as virtudes conseguidas, mas essas dependerão dos deveres atendidos por nós. É essa a lei da vida, né? Toda vez que cumprimos os nossos direitos, os nossos deveres, adquirimos os nossos direitos. E esses direitos serão a nossa evolução, as virtudes. E cada vez mais que a gente evolui, mais a gente consegue sintonizar com a lei de Deus, mais a gente consegue compreender e mais evolui. É esse o processo de evolução que todos nós estamos submetidos. É muito difícil de cumprir isso tudo, porque isso está bastante ainda contrário aos nossos paradigmas, às nossas vontades. Por isso que Jesus diz que isso requer esforço, e ele faz essa simbologia do esforço, que é passar pela porta estreita. Passar pela porta estreita requer esforço do que passar por uma porta larga. Por que requer esforço a evolução espiritual? Porque muitas vezes ela está contrária à nossa forma de viver, à nossa vontade, aquilo que nós gostamos de fazer. Por isso que nós temos a evolução, nós necessitamos nos esforçar. Sem esforço não tem evolução espiritual. E o interessante é que toda vez que a gente cumpre esse nosso dever moral, né, olhando pelo lado material, pelo lado terreno, não tem testemunhas que olham para aquilo. Não tem testemunha nem repressão. Se eu acertei, só cabe a mim, e se eu errei, também ninguém vai me repreender. Agora, olhando para o lado espiritual, toda vez que a gente tem uma vitória do nosso dever moral, a gente dá um passo à frente da nossa evolução. E toda vez que a gente tem uma derrota do nosso dever moral, toda vez que a gente não cumpre aquele nosso dever moral, a nossa derrota nos leva a uma expiação, nos leva a uma outra oportunidade para ver se a gente aprende com essa nova oportunidade de adquirir aquela virtude que ainda estamos necessitando naquele momento de evolução espiritual. Quem vai nos vigiar nesse nosso processo, estamos acertando ou não, é a nossa consciência. Quando nós desencarnarmos, não vai ter nenhum velhinho de barba sentado com um livro na mão. Jorge, você fez isso de certo, fez isso de errado. Não. Quem vai nos acusar, quem vai nos defender, será a nossa consciência. Ela sabe exatamente o que tivemos a mais, quais foram as nossas oportunidades, qual foi as nossas intenções. Então essa nossa consciência, e que dela a gente não escapa, é que vai ser, na verdade, aquela que vai vigiar se estamos cumprindo o nosso dever ou não estamos cumprindo o nosso dever. É isso que nós temos que nos preocupar. Todo mundo sabe que ter dor de consciência encarnado já é difícil. Imagine ter dor de consciência desencarnado, sem esse corpo físico aqui que limita a nosso estado espiritual. Então temos que nos preocupar e usarmos a nossa consciência para dizer assim, peraí, Jorge, vamos aproveitar e vamos evoluir, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir o nosso dever, né? E o interessante é que nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas adequadas, nas circunstâncias necessárias para realizar o nosso dever. Deus, com todo o seu amor, né, com toda a sua misericórdia, nos permite ter situações com que a gente aprenda com aquelas pessoas que deveriam estar ali, nas circunstâncias que deveriam estar. Isso eu estou dizendo que nós devemos ser espíritas ou homens de bem em casa, no trabalho, na rua, em todos os lugares, com as pessoas fáceis e pessoas difíceis. Como tem pessoas difíceis na nossa vida, né? Nossos filhos complicados, nosso marido ou esposa complicada, o nosso tio, nosso pai, nosso patrão ou nosso subordinado. Repara que todos os outros são difíceis. E nós? Somos difíceis ou somos fáceis? Né? Vamos refletir e parar de olhar um pouco, reclamar da vida e reclamar dos outros e aproveitarmos as situações espirituais de crescimento espiritual. Porque toda vez que nós tivermos o dever cumprido, a gente vai adquirir uma virtude. Toda vez que nós cumprimos o nosso dever moral, a gente adquire a virtude, aquela virtude necessária ao nosso crescimento. Virtude essa que é uma qualidade do homem de bem e uma característica da perfeição. Existem várias virtudes que nós ainda necessitamos adquirir. E aos pouquinhos, cumprindo o nosso dever moral, a gente vai adquirindo essas virtudes necessárias ao nosso crescimento. E é esse o outro item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala
fala do dever e depois ele fala, ao você adquirir o dever, ao você cumprir o seu dever moral, e toda vez que cumprimos, o objetivo é adquirirmos virtudes espirituais. E um ponto importante é que toda vez que a gente adquire uma virtude espiritual, essa virtude ela não é ostentada. Quando realmente tivermos uma virtude, a gente não ostenta essa virtude. Essa virtude ela é irradiada. A virtude irradia. Eu não preciso falar para os outros que eu tenho essa virtude. Eu naturalmente irradio essa virtude. A gente pode verificar que nosso processo evolutivo, a gente pode destacar 4 fases, assim, de uma forma resumida. A primeira fase é quando nós não temos uma virtude, né? E nem sabemos que não temos aquela virtude. Ainda estamos perdidos no nosso processo evolutivo, não estamos preocupados com o processo evolutivo, então aquilo de uma certa forma não estamos nem preocupados com isso. Mas a misericórdia divina, através da sua ação, através da sua colheita, faz com que em um certo momento da nossa evolução a gente verifique que a gente necessita adquirir aquela virtude. Então a gente chega na segunda etapa. A gente não tem a virtude, mas já tem a consciência que não tem aquela virtude. E aí a gente começa a evoluir. Começa, de uma certa forma, a tentar praticar o bem, a fazer o correto. Até chegarmos à terceira fase, que é a gente adquire a virtude. E nós temos a consciência que nós adquirimos a virtude. Estamos bem no início daquela virtude. Até chegar a uma fase, a última fase, onde a gente tem aquela virtude e nem sabe mais que tem, fica de volta a ser inconsciente. É nessa etapa que o ser irradia a virtude. Ele não precisa cantar para o mundo inteiro que ele é um ser virtuoso, que ele tem aquela virtude, aquela qualidade. Os outros percebem por a sua irradiação. O interessante é que a pessoa que tem aquela virtude, ela não é reconhecida no mundo material, mas como está no Evangelho lá, é desconhecido do mundo, mas conhecido de Deus. Aquela virtude pertence àquele espírito, né? E se não é reconhecido no mundo material, é muito reconhecido no mundo espiritual. Eu costumo sempre me relembrar aquela historinha do irmão X que ele conta, daquele doutrinador, daquele palestrante que falava muito bem da doutrina espírita, e após o seu desencarne ele verifica que ele não está bem evoluído como ele imaginava, né? Ele não está irradiando tanta luz como ele imaginava que iria irradiar. E ele vê passando perto dele um senhor, e ele reconhece naquele senhor, aquele senhor que assistia às suas palestras, e esse senhor está irradiando muita luz. Diz assim: meu senhor, o que o senhor fez para conseguir essa evolução, para irradiar tanta luz assim? E o Senhor respondeu para ele: eu fiz o que você falou. Então está aí a diferença de nós termos o espiritismo na nossa boca, no nosso ouvido, e não termos ele no nosso coração. Alguns só falam, outros fazem. É essa preocupação que nós temos que ter, é essa reflexão, resumindo no dia de hoje, desse nosso dever. Estamos fazendo o nosso dever de adquirir virtudes, ou apenas estamos falando, ou estamos escutando e deixando longe do coração esse objetivo de vida que viemos aqui fazer. E para a gente fechar a nossa conversa do dia de hoje, faltou o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, que ele trata dos superiores e inferiores. Neste item, Kardec coloca uma mensagem que trata dizendo o seguinte: Deus nos empresta várias vezes diversos talentos. A gente vem neste mundo com alguns talentos, basta nós olharmos em volta, compararmos a nossa vida com outras pessoas e verificarmos que às vezes temos coisa a mais do que o outro. Um maior poder aquisitivo, uma maior oportunidade de educação, uma inteligência um pouco maior, a autoridade sobre outros. Então repara que são talentos que muitas vezes são nos emprestados. E para que servem esses talentos? Para nos sentirmos superiores aos outros? Para nos elevarmos? Lembremos que Jesus, aquele que se eleva, será rebaixado. Jesus disse que aquele que é o maior no reino de Deus é aquele que serve. É aquele que se humilha perante os outros, porque se coloca na mesma situação do seu irmão. Então não é porque nós temos um talento maior do que o outro
que nós temos que nos sentir superiores aos outros. Temos que usar esses nossos talentos para multiplicar muito mais talentos, para ajudar na nossa evolução e na evolução dos outros que estão à nossa volta. Né? Mas se eu tenho o talento da riqueza, que aquela pessoa nunca foi escrito no Evangelho, que o rico nunca alcança o reino de Deus. Ele diz que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque as provas extremas são bastante complicadas. E nosso egoísmo, nosso apego material, faz muitas vezes que a gente acabe se afastando da evolução quando nós temos certas facilidades. Mas se o rico enxergar naquela oportunidade e transformar a sua riqueza num rio que transforma, tem nas suas margens aquele solo fértil que faz crescer, que faz se desenvolver, ele está utilizando corretamente seu talento, né? Está utilizando corretamente a ferramenta que Deus lhe emprestou. Mas esse item não trata de riqueza, ele trata da autoridade, né? E se pensarmos bem na nossa vida, nós somos superiores materialmente em relação a alguns e inferiores em relação a outros, né? Temos muitas vezes funcionários, empregados, e muitas vezes somos funcionários e somos empregados. E como é que nós temos que lidar com isso? Lidar como sendo irmãos. Não é porque estamos numa situação, do ponto de vista terreno, de sermos superiores e termos subordinados, que temos que tratar esse nosso irmão de forma diferente. Lembremos que Jesus disse que o maior no reino de Deus é aquele que serve sempre. Então devemos sempre servir. É esse o foco que Jesus coloca quando temos autoridade em relação a alguns. Eu vou ler alguns trechinhos desse item do Evangelho para a gente ajudar nas nossas reflexões. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, será prestado contas. Como você usou da sua autoridade? Como é que você usou da sua autoridade perante seus irmãos? E ele coloca mais à frente: aquele que tem autoridade responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzirem ao bem. Todo homem tem na terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois falir a seu desempenho. Então todos nós temos uma missão, e na missão da autoridade é outra missão difícil. Temos que enxergar então o subordinado como aquele que está sob as nossas ordens e tratá-lo com amor, tratá-lo com respeito, né? Sermos cristãos também com ele. Mas da mesma forma, quando fomos subordinados, e ele coloca assim: mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não são menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento ao que lhe ocorre, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam a de outros. Então, como cristão, como espírita, devemos ser bons subordinados, cumprimos o nosso dever, não sermos preguiçosos, fazemos aquilo que devemos fazer, mesmo quando o chefe não cumpre com a sua missão. Chegamos então ao fim dessa nossa conversa, onde de uma certa forma relembramos todo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Eu acho que fica como dever de casa para todos nós lermos esse item completo, esses itens onde nós comentamos aqui, estudar o capítulo 17, com toda essa lógica colocada por Kardec, cada item num certo ponto, um depois do outro, para ajudar nessas nossas reflexões. E para finalizarmos essa nossa conversa, eu vou pegar um parágrafo de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que resume muito bem o que nós quisemos comentar no dia de hoje, que diz assim: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisa repetir a experiência amanhã. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade.
Que Deus, que Jesus dê a todos nós força e coragem para conseguirmos colocar o Espiritismo no nosso dia a dia e aproveitarmos este grande talento que nos foi dado do conhecimento espírita para ajudarmos na nossa evolução espiritual e na evolução espiritual dos irmãos que estão à nossa volta. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.